A gente vai conversar agora com o médico infectologista Marcos Caseiro. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Gostaria de entender, diante desse cenário que a Beatriz Manfredini apresentou para São Paulo, mas que também se repete em outras partes aqui do país, a vacinação, da maneira como está acontecendo, ainda muito abaixo do que seria necessário, ajuda de alguma forma? Porque a gente fala de 2 doses e a eficácia da vacina com apenas 1 dose já poderia oferecer o que parte dessa população que está sendo imunizada agora precisa para lidar com essa explosão de casos? Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com você, com todos os seus ouvintes. É uma belíssima pergunta. Interessantemente, os dados do estudo mostram que você tem uma proteção de 80%, chega a 85%, você perde um pouco para alguns subtipos, né, que é o subtipo 4, mas de 85% após a segunda dose. Mas há uma subanálise, né, desse estudo, dessa publicação, mostrando que você já tem uma proteção de cerca de 70%, pelo menos 2 semanas após a primeira dose. Então, a sua pergunta, a resposta é essa: sim, é uma estratégia que ajuda dentro de outras estratégias também, ainda que sejam 2 doses, como eu estou lhe falando, numa subanálise do estudo da Takeda, eles mostraram que após a primeira dose, 14 dias depois, você tem uma proteção de 70%. E só para terminar essa ideia, você sabe que está tendo uma baixa procura das vacinas, ainda que nós tenhamos pouco, e para um subgrupo específico, que são adolescentes, particularmente aqui no estado de São Paulo, há uma subprocura. Nós não estamos conseguindo chegar na cobertura desejada para essa faixa etária, né? Agora, doutor, a questão climática pode auxiliar de alguma forma, né? Porque logo entra o outono e o inverno. Ou o mosquito ele já está também mais tolerante à queda de temperaturas? Não está tolerante, não. Esse mosquito precisa desses 2 fatores, ele precisa de calor e precisa de chuva. Só que nós sabemos, né, os climatologistas já têm alertado há um tempo, nós estamos sobre o efeito El Niño. Esse efeito El Niño deve durar pelo menos até abril, final de abril, esses são os dados que nós temos, né? Tanto é que nós estamos tendo uma onda de calor absurda esses últimos 2 dias, amanhã. Então, assim, nós estamos na situação ideal. Nós temos que saber que o pico de casos acontece justamente nesse período. Geralmente, o pico de casos de dengue, historicamente, acontece na segunda quinzena de março. Então, São Paulo vai chegar no dado epidêmico acima de 300 casos, mas tranquilamente nos próximos dias, porque nós vamos continuar tendo calor e chuva e muito mais mosquito, primeira questão. E nós devemos ter essa situação, pelo menos o que diz os meteorologistas, até final de abril. Então, calor e chuva é o tempero ideal para que haja replicação desse vetor e obviamente, aumento de transmissão de casos, né? Doutor, há uma avaliação do Ministério da Saúde sobre a possibilidade do Distrito Federal e de Minas Gerais já terem atingido o platô. Como é que o senhor vê essa relação também com outras partes do país, por exemplo, estados do Nordeste ou o próprio estado de São Paulo, onde a situação também é crítica? Então, é interessante, é uma avaliação interessante. Você só para os nossos ouvintes terem uma ideia, o Distrito Federal chegou há 2, 3 semanas atrás a 1.700 casos para cada 100 mil habitantes. Veja, nós estamos próximos a decretar em São Paulo, capital, epidemia, que segundo a Organização Mundial de Saúde, são 300 casos para 100 mil habitantes. Veja, há cerca de 2, 3 semanas atrás, o Distrito Federal estava em 1.700 casos. Ocorre que chega um momento em que você infecta um grupo populacional, é o que nós chamamos de imunidade coletiva, de imunidade de rebanho. Quer dizer, a grande maioria de susceptíveis já está infectado. Um detalhe muito interessante que as pessoas, é importante saber, que uma vez você infectado, você está protegido para o resto da vida contra aquela dengue, né? São 4 dengues, dengue 1, 2, 3 e 4. Mas num período de 6 meses, nós chamamos de imunidade heteróloga. Então, quando você tem dengue por qualquer subtipo, por um período de 6 meses, você está protegido para as 4 variedades. Então, você chega num platô de casos, você contamina a maioria da população e, obviamente, você não tem substrato, não tem pessoas mais, né, susceptíveis para ser infectado, então você entra num declínio natural das epidemias, né?
Interessante, doutor. Eu gostaria também de aproveitar a nossa conversa para fazer uma parte de serviço aqui para a população que nos acompanha, né? Em termos de sintomas, por exemplo, quando as pessoas começam a sentir sintomas da dengue, já é importante que elas façam uma hidratação abundante, que elas já comecem a prevenir alguma evolução até que consiga procurar um atendimento médico e ter essa certeza. O que o senhor recomenda para essas pessoas que começam a apresentar aí algum tipo de sintoma provocado pela dengue? Meu caro, parabéns, as suas perguntas são precisas e cirúrgicas e absolutamente necessárias. Sem dúvida, você sabe, nós somos massacrados aqui na Baixada Santista por dengue por 20 anos, né? Eu acho que eu digo, depois do HIV e de Covid, o que eu mais vi na vida foi dengue. E a gente criou, na verdade, uma expertise, e a mais importante é essa orientação que você está falando, é hidratação. Veja, você iniciou com sintomas de febre, dor muscular. As dores musculares geralmente são muito intensas. Essa doença era conhecida como quebra-ossos no começo do século passado, como urucubaca, tamanha a mialgia, dor muscular. Dor muscular, dor de cabeça, dor retroocular, atrás dos olhos e febre. Pense em dengue, inicie hidratação, água, água, água. O tratamento para a dengue é água, água, hidratação, hidratação, hidratação. Vá procurar um serviço médico, leve uma garrafinha de água e vá bebendo. Veja, eu chamo a atenção porque muitos lugares que você vê sendo atendido, as pessoas tinham que estar com um copinho de água bebendo para ser atendido. Tanto é que um dos critérios de gravidade de dengue é náusea e vômito, porque se o indivíduo está vomitando, ele não está conseguindo beber água, ele tem que tomar hidratação na veia. Então, pertinente sua pergunta, sintomas, dor muscular, isso que nós falamos, comece hidratação, se tiver febre, muita dor, dipirona, que pode tomar dipirona sim, ou paracetamol, nunca tome AAS, que é a aspirina, né, nem anti-inflamatórios, tipo diclofenaco, essas coisas. Dipirona e paracetamol, hidratação abundante e vá procurar um serviço médico. Água salva vidas. Doutor, para finalizar, muita gente tem corrido atrás de repelente, né? Houve até uma escassez aí nas farmácias e supermercados recentemente. Qual que é a maneira correta de usar e existem repelentes que são mais eficazes nesse momento em que há uma infestação tão intensa? Perfeito, é importante, nós tivemos a oportunidade, acho que uma entrevista que eu falei aqui com vocês, sugerindo que o Ministério, a Secretaria, que comprasse repelente. Repelente é uma medida de proteção individual, isolada, extremamente importante, principalmente para gestantes, né? Porque esse vetor também transmite a zika, e nós sabemos das complicações da zika para o recém-nascido. Então, tem dois tipos de substâncias, a icardina e uma substância que chama DEET, D-E-E-T. Né? A icardina, que está num tipo de vários repelentes, tipo Expose, né? Ele tem uma proteção maior. Ele garante uma proteção de até 8 a 10 horas. Esse DEET, D-E-E-T, ele dá uma proteção de cerca de 6 horas. Se você suar muito, se você tomar banho, por exemplo, no mar, tomar banho, você precisa reaplicar o repelente. Então, 6 horas para o DEET, que é o OFF e esses equivalentes, e até 10 horas a base de icardina. Se tomar banho, suar muito, tem que reaplicar, e crianças abaixo de 6 meses é contraindicado o uso desses repelentes. Dr. Marcos Caseiro, infectologista, muito obrigado pelo bate-papo conosco aqui, espero que o senhor tenha um ótimo fim de semana. Para você também, muito obrigado, se protejam, se cuidem, se hidratem, independente disso, a hidratação é bom para tudo, até por conta desse calor, né? Tenha uma boa noite a você e todos os seus ouvintes, muito obrigado. Viu, é verdade, excelente, um grande abraço.